E assim, o colegiado era mil maravilhas, vocês se davam super bem? NaOtil, não. Pensa 5 mulheres num colegiado. O que vira, Sérgio? Me fala. É muita confusão. E mesmo assim, mas ó, pensamentos diferentes, mas um pensamento ele era único. Vamos trabalhar dentro da legalidade. Boa noite, Sérgio. Tudo bem com você? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos e todas. Que prazer poder estar aqui contigo, Larissa. Muito prazer mesmo. Calor aqui da minha região, mas o prazer é maior do que o calor que a gente está passando aqui, sem problema. Que bacana, viu, Sérgio? Quero te agradecer, tá? Te agradecer muito. Você prontamente atendeu ao nosso convite. Eu tenho muito essa sensibilidade, sabe? Eu sempre falo para os colegas que vêm aqui participar comigo das lives que a gente tem que ter aquela sensibilidade de honrar os colegas que já estão aí na militância, que já estão aí na jornada, na caminhada, tá? Então não vai ser diferente com você. Então honra a sua vida hoje também. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória. A gente tá junto aí, né? No grupo lá dos amigos palestrantes. Um prazer. Não te conheço pessoalmente, mas a gente está sempre lá trocando figurinhas. E, seja muito bem-vindo ao Projeto 1947. A gente está aqui todas as semanas trazendo conteúdos relevantes para os colegas conselheiros tutelares. Sei que você também está nessa caminhada, está nessa luta. E a gente faz isso por amor. A gente faz isso porque a gente quer ver essa classe realmente ser valorizada, com que esses profissionais consigam adquirir o conhecimento que eles precisam para que eles exerçam muito bem a função deles. Então, seja bem-vindo à nossa live e eu tenho certeza que essa live vai arrebentar, tá? Então, olha só, fala quem é o Sérgio Calixto, de onde vem, o que faz, para a gente dar o pontapé inicial da nossa live aqui. Seja bem-vindo, tá? Sempre é um grande carinho, um grande prazer a gente poder estar trocando, né, Larissa? Eu digo que a gente não sabe tudo. Eu tive o prazer e a oportunidade de, aqui na minha cidade, Araçatuba, aproximadamente 200 mil habitantes, de ter passado pelo Conselho Tutelar durante 6 anos. O Estatuto da Criança permitia um mais um, né, um mandato mais um, ou seja, 6 anos, e foi o tempo que eu fiquei aqui no Conselho. Aprendi muito, aprendi muito. Vários exemplos que eu vou utilizar do meu primeiro mandato e do meu segundo, porque há uma diferença muito grande. E também vou já aproveitar aqui para dizer o seguinte, quem me conhece já sabe, eu me chamava, no início do primeiro mandato, de pateta. Tá? Eu me chamava carinhosamente de pateta. Quem me conhece sabe disso, não é de maneira pejorativa, não. Mas eu me chamava de pateta, porque eu fazia parte de um grupo que era de 5 patetas. E que fazia, Larissa, as maiores patetices possíveis. Sem saber, às 2 horas da madrugada, bastava chamar, olha, eu quero um conselheiro tutelar aqui e agora. E eu que tinha acabado de acordar, eu saía correndo, Larissa. Para ir lá na delegacia, para ir lá na Santa Casa, para ir lá na maternidade, para ir lá aonde me chamassem, eu ia. Então, né, como eu falei, que eu faço uma distinção entre o meu primeiro e o meu segundo mandato. No segundo mandato, eu já estava muito melhor fortalecido. Então, eu era um pateta que tinha conhecimento suficiente para que quando alguém ligasse e dizia, olha, é para vir agora? Não, peraí, o que está acontecendo? O doutor falou que é para vir agora. Não, mas se você não me explicar o que está acontecendo, eu vou me recusar aí, porque eu preciso entender o que está acontecendo, então eu vou me recusar. Enfim, isso para mim foi um divisor de águas e é essa experiência que a gente quer trocar com muita gente que está entrando. Muita gente que está na caminhada, mas que ainda insistem, persistem e até, eu vou dizer, gostam de fazer o errado. Eles sabem que a fiscalização da festa da melancia, a festa da pamonha, a festa, sabe, não é do Conselho Tutelar, mas ele gosta. E ele assume e às vezes até veste o coletinho, pega o distintivo dele para ir lá dar a carteirada em crianças e adolescentes. Muitas foram as vezes, Larissa. Eu estou no meu escritório aqui na casa dos meus pais e na época ainda morava aqui, então muitas vezes eu chegava e foram várias, não tenho vergonha de falar não. Eu chegava, sentava e chorava. Chorava porque muita coisa não deu certo, chorava até porque, sei lá, lembrar de um acolhimento
que era tudo errado e que eu estava no meio. E aí, então, você vem com aquele misto de sentimentos. Será que era isso? Lembrar a criança chorando, esperneando, a mãe gritando, o pai ameaçando, a avó desmaiando. Olha, a polícia despreparada, oficial de justiça. Enfim, então isso sobrecarrega a gente. Deixa a gente, eu vou usar a palavra, para baixo mesmo. E que, às vezes, muitas vezes, a gente repensa. Será que é isso mesmo? Mas, por 6 anos de conselho tutelar, eu posso lembrar aí de um por ano, 6 casos, 6 situações em que foi possível, enquanto conselho tutelar, fazer a diferença na vida daquela criança, daquela adolescente, daquelas famílias. Então eu ergo a cabeça e digo, não, é difícil? É, mas é possível tentar fazer diferente. Vamos dar o melhor que a gente puder. Ô Sérgio, e o bacana disso, por que que eu sempre peço isso para os colegas? Porque quem está aqui, muitas das vezes acha que para nós estarmos hoje na posição que a gente está, né, de dar palestras, de dar consultorias, é como se para nós as coisas tivessem ocorrido de forma mais fácil. E é importante falar, porque pessoas se identificam com pessoas se identificam com histórias. E como você teve a sua história, eu tive a minha história, e quem está aqui tem a sua história. Então, o bacana disso é você entender que em algum momento as nossas histórias vão se cruzar. Em algum momento, aquilo que você já passou, eu já passei, outros passaram, né? Às vezes estão passando, mas a ideia de nós, que somos hoje formadores de opinião, que nós levamos o conhecimento através da nossa humilde experiência, porque como você iniciou a live dizendo, a gente não sabe tudo, a gente também é eterno aprendiz, nós estamos o tempo todo, né, aprendendo. Você sabe, lá no grupo, a gente diariamente, praticamente toda semana, a gente debate algum assunto, então cada um às vezes tem uma pontuação diferente, um pensamento diferente, e isso é muito rico, porque a gente aprende uns com os outros. Então, a gente ter essa sensibilidade de fazer com que as pessoas que estão nos acompanhando aqui entendam que o nosso papel hoje é fazer com que a gente abrevie ou que a gente amenize o sofrimento, o aperrengue, né, deles passarem, porque a gente passou por isso, né, no passado, e a nossa ideia, o nosso desejo é amenizar isso, é fazer com que eles não precisem passar, né, não deixar de passar pelos problemas, porque isso faz parte do processo de crescimento deles, mas para que seja, para que eles consigam passar de uma forma melhor do que a gente passou, com que eles não tenham que sofrer da mesma intensidade que a gente sofreu. Então, quando eu venho aqui, né, e eu honro cada um dos colegas, é justamente por isso, é por respeitar a história de vocês, é por respeitar a caminhada e a jornada de vocês, porque a gente sabe que não foi fácil, né? Pega aí 1990 eu tinha 6 anos de idade. Se a gente for, eu falo muito para os colegas aqui, eu vim da área do direito, eu sou advogada, então eu entrei na faculdade em 2001, 2002, saí em 2006. Então, quando eu fiz o curso de Direito, nós não tínhamos na nossa grade curricular o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto ele já estava em vigor. Então, imagine você, os juízes, promotores, delegados, policiais que estão na ativa hoje, a grande maioria deles são dessa geração de 1870, 80. Então, eles viveram ainda naquela perspectiva menorista, né, do Código de Menores. E a gente conseguir quebrar isso não é tão fácil assim, é difícil. Por isso que não é só os conselheiros tutelares que têm que passar por formação continuada. São todos eles, juízes, promotores, delegados, policiais, secretários, os assistentes sociais, todos aqueles que trabalham diretamente com criança e adolescente devem passar por formação continuada. Existe, inclusive, né, nos tribunais de justiça, muitos cursos de reciclagem para os magistrados. Porque o que acontece? Muitos magistrados, por exemplo, caíram de paraquedas na área da infância e da juventude. Né? Então, caíram ali. Eles também não tiveram, no seu período de faculdade, às vezes, uma ou outra questão do concurso foi sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, caíram ali de paraquedas. Não tiveram a experiência, né, de vivenciar o Estatuto na essência
que ele deveria ser vivenciado. Então, hoje aqui, Sérgio, a gente vai falar de um assunto que eu acho muito importante. Muito importante porque se trata de uma atribuição do órgão Conselho Tutelar, está lá no artigo 136, inciso 9º, está lá bonitinho, a gente lê, passa por cima dele, mas infelizmente, assim como também fiscalizar as entidades, que está lá no artigo 95, muitas das vezes o Conselho Tutelar, ele falha na hora de cumprir com essa atribuição. Então, ele acaba prevaricando. E prevaricação, assim como usurpar a função, prevaricar também é crime. Né? Tá lá no artigo 319 do Código Penal. E aí, o que acontece? É o que você disse das patatices, né? Aproveitando aí, pegando um gancho do que você disse, muitos conselheiros tutelares vão para dentro do conselho tutelar sem saber o que é o conselho, sem saber o que faz. E aí começa a trabalhar no automático, naquilo que já pegou, daquilo que já estava fazendo, daquilo que era o costume da casa, daquilo que diziam que era, né, que era o correto fazer. E quantas vezes ações equivocadas não foram cometidas por falta de conhecimento, por falta de interesse de conhecer o estatuto, de saber realmente quais eram as atribuições, de outras pessoas despertarem os conselhos para isso, né? Então, a gente vai falar hoje de um assunto muitíssimo importante. E para te falar a verdade, sabe, Sérgio? Eu acho que é uma das atribuições mais lindas do Conselho Tutelar. Para mim, eu acho que, assim, a chave da virada é o assessoramento ao Poder Executivo local. Porque se os conselhos tutelares entendessem a importância que é de se dar esse assessoramento, e aí eu vou fazer uma introdução aqui e vou passar para você, tá? Porque quando a gente fala em assessoramento, eu sou muito daquelas, assim, de buscar o significado das palavras. Então, eu gosto de trazer isso para as lives para ficar, assim, de fácil entendimento para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muitos conselheiros tutelares que não têm curso superior. E a lei nem diz que também é obrigatório ter curso superior, né? A lei não diz isso. A ideia do legislador não foi essa, né? São pessoas comuns dentro da comunidade, da sociedade, mas nós temos que entender, Sérgio, eu falo muito isso aqui para o pessoal, que nós estamos vivendo um novo tempo. E não dá mais para brincar de conselho tutelar, não dá mais para brincar de ser conselheiro tutelar, não cabe mais amadorismo na área da infância, eu uso muito esse termo, né? Amadorismo não cabe mais, acabou. Acabou. Esse momento de, eu vou fazer do jeito que eu acho que é, empurrar com a barriga, acabou. Não dá mais. Então, nós precisamos, nesse momento, de virar a chavinha e falar, opa, o que eu estou fazendo? Aonde que eu estou? Onde estou me situando, qual cadeira que eu estou sentando, qual é realmente a minha função, a minha atribuição, o meu papel. Será que eu estou desempenhando o meu papel da forma que o legislador sonhou, pensou, idealizou que deveria ser para mim, enquanto membro do colegiado, enquanto conselheiro tutelar? Fazer essas pontuações e começar, junto do colegiado, a listar. Será que nós estamos cumprindo essa atribuição? E essa aqui? E essa aqui? E essa? E o assessoramento ao Poder Executivo local? Nós estamos fazendo? E se a gente for, eu sei que você viaja para muitas cidades, eu também vou para muitas cidades, tenho alunos no curso, a gente de municípios diversos, estados diversos, e quando a gente pergunta, é geral, Sérgio, é geral. Isso a gente falha. Né, duas falhas muito grandes, no assessoramento ao Poder Executivo local e na fiscalização das entidades. E duas coisas importantíssimas, porque se a gente não tiver informações, dados disso, a gente não consegue fomentar o CMDCA para concessão de política pública. E aí, para tudo. E aí o Conselho Tutelar fica estagnado, fica ali, né, parado, sem fazer nada. Então, introduzindo aqui para você, para eu passar a bola para você. Primeira coisa que o pessoal que tem que estar aqui, eu sempre falo, viu, Sérgio? Eu chamo a atenção do pessoal aqui. Gente, papel e caneta. Isso aqui não é livezinha meia boca, não. Isso aqui é aula. Então, respeita e traz papel, traz caneta. Primeira coisa, o que é assessorar? O que é assessorar? A gente tem que entender o significado das palavras. O legislador não coloca palavras ali, né, aleatoriamente. Tem um sentido.
Então, o que que é assessorar? Assessorar nada mais é do que você auxiliar algo, auxiliar alguém. E de que forma você auxilia? Fornecendo dados, fornecendo informações, fornecendo documentos. Então, assessorar é você dar esse auxílio, é você fornecer dados, fornecer informações sobre um assunto desejado. E quando o legislador coloca lá, né, assessorar o poder executivo local na proposta orçamentária para planos e programas de atendimento do direito da criança, ele está dizendo qual é o auxílio que ele quer, quais dados que ele precisa, quais as informações que ele precisa do órgão conselheiro. Está referente a quê? Tem uma pauta específica. Está especificado. Agora, para que o conselho consiga fazer isso, ele vai ter que ser estrategista. E aí é que vem a ideia de que o conselho tutelar ele tem que ser proativo. Né? Então, eu falo muito aqui, né? O conselheiro pró. O que é o conselheiro pró? O conselheiro proativo, acima da média, né? Que não espera as coisas cair do céu, acontecer. O que é o questionamento de muitos conselhos tutelares? A gente nem sabe quando que o prefeito faz as reuniões para montar o plano plurianual, né? A LDO, a LOA, a gente nem tem noção, nem sabe. E aí é que entra a expertise, as estratégias do colegiado. Ah, não é convidado? Não sabe se convide, vai lá e faça. E outra coisa, para passar para você aqui, essa relação, Sérgio, essa relação do conselho tutelar com o poder executivo, com o poder público, ela tem que ser de parceria. Mas quando eu falo em parceria aqui, não é para você ficar, né, fazendo o que o poder público quer, não é para você, né, passar por debaixo dos panos, né, fazer vista grossa, não é isso, não é essa parceria, não. A parceria aqui, ela tem um sentido, que é de reunir esforços. É de reunir esforços. Então, o Conselho Tutelar, no auxílio de dar as informações, de prover os dados, as informações necessárias, porque o Conselho Tutelar, ele está ali, ele atende as demandas da comunidade, então ele tem ali um diagnóstico preciso do que o município está precisando, né? E a gente sabe que isso é estatístico, né, Sérgio? O Conselho Tutelar, ele atende mais de 80%, são crianças carentes, são pessoas em situação de vulnerabilidade, né? A maioria são pessoas que vivem uma situação social difícil. Então, Sérgio, quem está nos acompanhando aqui tem que entender isso, que essa importância do assessorar é de dar auxílio, é de dar dados, é de dar informações, é de dar diagnóstico para que o poder público ele possa, então, cumprir com o papel dele. E quando eu falo em parceria, o que é essa parceria? É reunirem esforços para assegurar a aplicação da lei. A lei está aí, é linda, é maravilhosa, né? Fala da proteção integral, absoluta prioridade, quem tem que garantir os direitos, mas e aí? E o poder público, ele está fazendo o papel dele? O conselho, no papel de assessorar o poder executivo, ele está fazendo isso? Ele está cumprindo com essa atribuição? E aí agora eu passo para você, Sérgio. Perfeito. Nossa, Larissa, ó, você vai falando e eu já fui anotando aqui várias coisas. Bom, o papel e caneta que você falou não foi só para os outros, não, para nós também. Eu estou aqui fazendo aqui várias anotações aqui sobre pontos importantíssimos da gente estar falando. Quando você começou a fazer a introdução, você falou da questão da formação de juízes, promotores, delegados, né? E o que a gente ouve muito dos municípios é que, olha, o juiz estudou para isso. Então, ele está lá, ele sabe. E aí eu vou tomar com toda a liberdade, né, a palavra para dizer o seguinte, que eu não desmereço de maneira alguma o juiz, o delegado, o promotor, a promotora, que estudou, que está lá exercendo uma atividade. Perfeito, ele é uma autoridade. Agora, também não vou desmerecer a autoridade do conselheiro tutelar. E o entendimento de que, veja, o juiz, o promotor, o delegado, teve que fazer o curso de direito, fez um concurso, passou, mas não necessariamente o juiz da infância, o promotor da infância, o delegado da delegacia da infância, da criança, do adolescente, não necessariamente eles entendem do estatuto da criança e do adolescente. Ponto. Não é porque ele é juiz da infância que ele entende.
E aí nós vemos grandes distorções quando dos mandos e desmandos de juízes, promotores e delegados, eu vou colocar no mesmo, né? Manda Conselho Tutelar fazer 1000 coisas que não são do Conselho Tutelar. E aí os conselhos abaixam a cabeça, vai lá, fazem, se colocam em risco, muitas vezes sofrem consequências diversas. Eu costumo dizer que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então você vai lá e faz, bom, o juiz, ele está lá no gabinete dele, ele está lá na casa dele, está muito bem protegido. E o conselheiro tutelar está vulnerável. E aí ele vai e faz aquilo que não é dele. Bom, então, só pegar. Então, eles precisam também entender qual é, de fato, o papel do Conselho Tutelar, o que é, de fato, a doutrina da proteção integral, entender o que, de fato, é crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A população, a rede de atendimento, muitos profissionais desconhecem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e, muito menos, o que é, de fato, e para que serve o Conselho Tutelar. Isso é um grande erro. Então, vou brincar. Às 7 horas da manhã, às 6h30 da manhã, toca o telefone do tal do plantão do Conselho Tutelar e uma mãe do outro lado diz, olha, é do Conselho Tutelar? Eu queria que vocês viessem aqui porque o meu filho não quer levantar para ir para a escola. Isso é um grande erro, gigantesco erro. Correto? Porque ela não sabe qual é, de fato, o papel do Conselho Tutelar. Agora, quer ficar pasmo? É quando? Porque eu estou falando assim, de 2 erros que estão um dentro do outro. Então, o erro é uma mãe ligar esse horário para o Conselho Tutelar e querer que ele vá lá na casa dela para acordar o filho que não quer levantar para ir para a escola. O segundo erro, Larissa, que vem muito maior por cima desse, é quando o conselheiro, a conselheira tutelar assume esse papel e vai. E vai para falar com essa criança, vai para falar com esse adolescente. Que papel é esse? Aonde está escrito isso no Estatuto da Criança e do Adolescente? Onde é que a gente encontra isso no 136? Nós não encontramos. Então eu falo que é um problema dual. São 2 problemas. A sociedade muitas vezes que não entende qual é o papel do Conselho Tutelar e o próprio Conselho Tutelar, através de seus conselheiros, que também não entende. E aí eu passo a fazer, então, como eu falei, as maiores patetices possíveis. Então, conselheiros tutelares, não é só o juiz, o promotor, o delegado que precisa entender qual é o papel do conselho, mas o próprio conselho tutelar se fortalecer para saber no dia a dia qual é de fato o seu papel. Digo que no começo, tem muitas situações que a gente passa, eu passei por situações, vou brincar aqui, inacreditáveis, que a gente fala, nossa, depois que você passa por isso, você fala, eu fiz isso. Um delegado, né, muito carinho, eu tenho muito carinho pelo seu Hamilton, que foi um delegado aposentado, que era do meu primeiro colegiado, me ensinou muito, 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 muito. E o seu Hamilton, numa madrugada em que eu estava de plantão, que eu fui levar um adolescente que tinha cometido um ato infracional em casa, 2 horas da madrugada, quase morri lá pela arma do traficante, e eu não tinha noção do que eu estava fazendo. No dia seguinte, quando eu chego no conselho, se eu não morri na noite anterior porque o traficante não me matou, por sorte, quase que eu morri pelas mãos do seu Hamilton. Que falou, Sérgio, pensa o que você fez, olha o que você fez. E é o que muitos conselheiros acabam por não fazer. Então fica a dica e apontada ao mesmo tempo. Bom, você falou da questão da estratégia. E aí, quando a gente vai ainda adentrando ao tema, os conselhos tutelares precisam ser estratégicos. Nós precisamos entender que não dá para, entre aspas, bater de frente. Até a palavra é redundante, né? A palavra você bate de frente, né? Mas, enfim, não dá para bater de frente com certas situações se nós não formos estratégicos. O Conselho Tutelar, ele não tem, junto à municipalidade, na maioria dos municípios, uma boa aceitação. Porque os municípios não entendem. O Conselho Tutelar que desempenha, de fato, as suas atribuições, ele acaba não sendo bem visto pela municipalidade. E aí, né, Sérgio, só abrindo um parênteses, e aí a importância do colegiado ser coeso, do colegiado ser unido, do colegiado ser forte. Eu falo muito para os amigos aqui, gente, a sua opinião partidária, político-partidário, o que você acha, o que você pensa, se é do lado do prefeito, se você não é, tá, fica lá na sua casa. A única política que tem que ser discutida dentro do Conselho Tutelar é a política pública voltada
para a criança e para o adolescente. É essa política que o conselho tem que pensar o tempo todo. Como que nós vamos fazer? Qual vai ser a estratégia? Né? A criação de agenda institucional não tem. Você chega nos conselhos tutelares, não tem agenda para nada. Hoje eu não marquei para ir, né, para reunir com a educação, não tem reunião com a assistência social, não tem reunião com a segurança pública, não tem reunião com ninguém. Aqui no meu município, quando eu entrei, Sérgio, tudo que você pensar que conselho tutelar já fez, aqui o povo fazia. E aí, como eu vim da área do direito, a gente é muito aquela questão legalista, né? Eu falava, gente, esse trem tá errado. E eu participava das reuniões de fórum intersetorial, de grupo, e eu conhecendo como é que o sistema funcionava, porque eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber como é que funcionava, né? Onde que eu estava, eu queria saber onde que eu coloquei ali os meus pés. E eu fui entendendo, eu falei, gente, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. E aquela coisa, e assim, primeiro mandato, colegiado todo mundo novo, né? 5 pessoas novas, nunca tinham sido conselheiros tutelares na vida, a maioria veterano, vinha de 2, 3 mandatos, e aí aquela coisa, né? Nós vamos começar a fazer a mudança, nós vamos protagonizar as mudanças, nós vamos começar a quebrar aquele ciclo vicioso, vamos, nós é que vamos começar a quebrar o ciclo vicioso. E nós começamos, Sérgio, nós terminamos o nosso primeiro mandato com mais de 90% das distorções rompidas. Rompidas. E assim, o colegiado era mil maravilhas, vocês se davam super bem? NaOTU, não. Pensa 5 mulheres num colegiado. O que vira, Sérgio? Me fala. Né? É muita confusão. E mesmo assim, mas pensamentos diferentes, mas um pensamento, ele era único. Vamos trabalhar dentro da legalidade. Não vamos arredar o pé da legalidade. Aquilo que é do conselho vai ser feito. Aquilo que não é, nós vamos mostrar de por que não, e vamos sentar com quem é que tem que fazer e fazer entender que é ele que vai ter que executar daqui para frente. E foi assim. Mas é o que eu te falei, é estratégia, é método, é metodologia. As pessoas querem mudar assim, Sérgio, plim, plim, ai, mudou, mágica. Não existe mágica, gente. Não existe mágica. Sérgio, uma coisa que eu falo muito aqui para os conselhos, gente, aprende a posicionar. Aprende a posicionar. Eu criei os 3 pilares do posicionamento. Quando eu vim, Sérgio, para as redes sociais, eu já fazia um trabalho junto com o meu colegiado e assim com alguns colegas da região. E as pessoas falavam assim, Larissa, você podia dividir isso, né? Essa experiência, trocar essa ideia, né? Ajudar. Eu já ajudava pelos bastidores e tal. E aí eu vim com essa ideia, encontrei meu propósito, eu falei, quer saber, na pandemia, eu falei, eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Eu gosto de falar isso brilha meu olho, sabe? Meu coração canta, eu gosto de falar de conselho tutelar e vou fazer. Né? Não me preocupei com as críticas, se estava falando errado, estava falando certo, né? Se tinha alguém falando mal de mim, se não me preocupei com nada disso, Sérgio. Eu falei assim, eu vou fazer o que o meu coração está mandando e vim. Perfeito. Não, outra palavra, e eu já entro, mas é importante a gente estar esmiuçando, como você falou, eu também gosto de verificar, de olhar, de observar o detalhe, né? O significado da palavra. Você falou a palavra parceria. E eu tenho, por onde eu tenho andado, eu tenho falado bastante sobre a palavra parceria, mas no sentido de que eu não gosto dela pela maneira com que ela está sendo assumida em muitos municípios. Exemplo, a diretora de escola liga no conselho tutelar e diz, olha, tem um aluno aqui que está me dando muitos problemas e neste exato momento ele está pulando o muro da escola. E eu queria que vocês viessem aqui, vocês vêm agora, vocês pegam ele. Sabe, conselho tutelar? Porque a gente precisa fazer essa parceria, a gente precisa ser parceiro. Esse é só um exemplo dos tantos que a gente pode ter em que a palavra parceria é utilizada para chamar, acionar, puxar o conselho tutelar a fazer, desempenhar algo que não é dele. E, mais uma vez, muitos conselheiros, conselheiras fazem com um sorriso no rosto, faz com muito bom grado, vai lá e faz.
Isso não é parceria. Parceria, entendo eu, é que quando cada um conhece os seus limites, as suas atribuições, o seu papel e se unem para chegar num denominador comum. Isso, cada um sabendo o seu papel. Reunião de esforços para o cumprimento da lei, cada um fazendo o seu papel institucional. Isso é parceria. Então, isso é parceria. Mas o que a gente tem visto por aí, eu tenho uma certa repulsa quando o pessoal fala, aqui o conselho é muito parceiro. Parceiro de que jeito? De que jeito? Fazendo aquilo que não é dele? Bom, enfim, vou sair da palavra parceria e nós vamos para o assessorar, que você muito bem trouxe. Assessorar só assessora quem tem informação. Quem tem dados para contribuir com o outro, o qual está sendo, entre aspas, assessorado. Então, o artigo 9º do o inciso 9º do artigo 136, ele traz a palavra assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária. Bom, assessorar o poder executivo local, nós remeteremos o entendimento para a questão da lei orçamentária municipal. E aí eu vou dizer que, neste momento, que a gente está falando sobre esse tema, eu vou dizer, Larissa, ainda não temos maturidade para entender isso. Ainda não temos maturidade para entender a peça orçamentária. Quando que vai ser o plano plurianual? Quando que vai ser votado a lei orçamentária municipal? Né? Os gastos, os recursos que vão ser utilizados para determinadas áreas, inclusive criança e adolescente. Bom, Sérgio, então o que você vai falar? Eu vou falar do antes disso. Porque para assessorar, eu só assessoro se eu tiver informações. E como é que eu vou querer participar do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária, de dizer, entre aspas, para o prefeito, para a prefeita, olha, é necessário ter mais recursos aqui, ou ali, ou essa área que está descoberta. Eu não consigo fazer isso, e não adianta eu entender isso, se eu não entender antes que eu preciso ter essas informações. Aí a gente cai lá atrás na questão da precariedade, né, do poder público em investir nos conselhos tutelares, em dar aos conselhos tutelares a condição de trabalharem, né, de forma clara, de forma objetiva, fazer com que eles tenham acesso a tudo aquilo que eles precisam para desempenhar a função deles de qualidade. E aí a gente vem na questão da maioria dos municípios, né, Sérgio? A gente vê, você vai, muitos aí, conselhos tutelares capengando. É uma sala para os 5 conselheiros atender, ficam revezando. Telefone, né, o aparelho de telefone do plantão. Só essa semana, Sérgio, 3 conselheiros tutelares me chamaram no direct, no WhatsApp, falaram, Larissa, o que eu faço? O telefone do plantão só dá pau. Nós não conseguimos, ninguém consegue falar no telefone do plantão. A gente já pediu, já requisitou, né? E inclusive tem colegiados sofrendo processo administrativo, porque a promotora de justiça ligou no telefone do plantão, o plantão caiu, porque o aparelho não funciona, esquentou, quase explodiu na orelha da conselheira, e não tinha outro telefone para se falar. E aí a promotora, né, o Ministério Público entrou lá com o PA para averiguar, aquelas coisas todas. Então, olha para você ver, né? Como você disse, você falou perfeito, você foi enfático no que você falou. Nós ainda não estamos, a maioria, né? Tem muitos, a gente pode generalizar, porque tem muitos conselhos aí, né, que trabalham com o CIPI, ou tem outros sistemas semelhantes ao CIPI, que consegue dar essa informação, que consegue dar um diagnóstico e tudo mais. Mas a maioria dos municípios não tem, Sérgio. E aí você foi dentro do que a gente está tentando levantar aqui, que é, às vezes, a condição de não conseguir dar esses dados, dessas informações, de conseguir cumprir com essa atribuição, que é de assessorar, que é de dar esse auxílio ao Poder Executivo, porque não tem como armazenar esses dados, como identificar esses dados para conseguir falar. Você foi assim, ó, top. Top. Então, antes de qualquer coisa, o Conselho Tutelar... e detalhe, e aí vem novamente aquele dualismo que eu falei, da problemática, sabe? Quando a mãe liga às 6h30 da manhã, pedindo para o conselheiro tutelar ir lá,
não é o conselho, é um erro, mas o conselho vai. Então, eu vou dizer que nós temos um dualismo aí também. Porque, da mesma forma que nós temos conselhos e conselhos, uma grande maioria, não vamos generalizar, mas uma grande maioria, acaba não tendo condições, uma grande parcela não tem condições, realmente, né, infraestrutura para poder desempenhar de fato esse papel. Porém, por outro lado, aqueles que têm, e aí eu também vou dizer de uma parcela significativa, têm condições, mas ou por desconhecimento, ou mesmo, vou usar a palavra com todo respeito, mas ou por preguiça, acaba não colocando isso em prática. Por exemplo, muitos municípios estão tendo acesso, eu sei de toda a burocracia, o CIPIA é uma grande ferramenta, que ela é burocrática, naturalmente, você perde um tempo para você fazer ali, colocar todos os dados, as informações, isso leva um tempo, até você tem que praticar. Porém, contudo, entretanto, todavia, ao final de 3 ou 6 meses, você coloca lá que você quer um relatório dos últimos 6 meses relacionados à violação de direitos de crianças, e o CIPIA te dá o relatório completo, inclusive com gráficos. Então, que potência maior é essa? Muitos municípios não tiveram, ainda estão tentando ter acesso ao CIPIA. Diga-se de passagem, existem muitos problemas, o Marcelo sabe melhor do que eu, né, falar sobre isso, mas existem muitos problemas para colocar, de fato, o CIPIA para funcionar. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, tem muitos municípios que têm acesso, mas, pela boa vontade ou não boa vontade dos conselheiros, ninguém toca no sistema porque ele é burocrático, chato. E aí, e aí, você fala nessa questão da boa vontade dos conselheiros, né? Mas você sabe que eu já vi também muitos municípios, os municípios colocando a dificuldade da instalação do sistema justamente porque sabem que tendo o sistema, ele vai gerar dados, ele vai apontar erros dentro do município, ele vai apontar aonde que o município está falhando, e isso para eles é muito ruim. Então, a gente tem essas duas questões que muitas das vezes acabam atrapalhando a instalação do sistema dentro dos conselhos tutelares. A questão da gente não ver a questão da estruturação de muitos conselhos tutelares em ter esse sistema, porque, como você disse, é um sistema informatizado, ele exige bons computadores, tem que ter uma internet muito boa. A gente sabe a realidade de muitos conselhos tutelares que mal tem uma internet, né? Tem conselhos tutelares que não tem nem telefone da própria sede, né? Tem conselhos tutelares que eles não têm telefone do conselho de plantão, eles ligam diretamente no telefone do conselheiro, né? E eu acho isso, assim, um absurdo, né? A gente tem a questão dos conselheiros tutelares, às vezes, terem as condições, o conselho ter essa condição, mas por preguiça, por ser um sistema, por demorar muito, para ele é muito melhor digitar, para ele é muito melhor fazer à mão, é mais rápido, não implementar. E a questão também dos municípios dificultarem a instalação do sistema, porque vai apontar falhas do município com relação à política pública para a criança e adolescente do município. Muitos municípios têm até a predisposição de tentar buscar também. Só que aí muitos conselheiros, conselheiras acabam também não querendo aí ajudar nesse sentido. Mas o foco, o funil, eu vou usar essa palavra, que é o inciso 9 do 136, por que eu falo que é funil? Porque depois que ele começa a desempenhar suas atribuições, assessorar o Poder Executivo é uma consequência daquilo que ele está gerando, que são essas informações. Onde é que estão as maiores violações dentro do município? É criança? É adolescente? Tem, sei lá, nos últimos 6 meses, quantas crianças, quantas situações de violência sexual aconteceram no município? Então, o Conselho Tutelar deve, para conseguir desempenhar o fundo do funil do artigo 136, inciso 9, que é o inciso 9, ele deve ter essas informações em algum lugar. Ele deve juntar essas informações. Lógico, outro dia, né, um conselheiro me perguntou, Sérgio, então nós teríamos que ter aí um estatístico, né, uma pessoa que entende de estatística dentro do Conselho Tutelar para nos assessorar.
E eu achei interessante a provocação, a pergunta, mas com muita tranquilidade disse, não precisa ter um estatístico. E não é necessariamente uma estatística tabulada, né, com gráficos. Não estou dizendo que os conselhos tutelares precisam fazer isso. Agora, eles precisam ter aí, cada município tem o seu nome, eu só desconsidero o boletim de ocorrência, tá? Eu já encontrei boletim de ocorrência. Mas pode ser prontuário, pode ser o nome que for, tirando o boletim de ocorrência. Mas aonde está escrito as informações, o que aconteceu? Como é que o Conselho Tutelar relata isso? Como é que o caso, a situação entra no Conselho? Para onde que foi encaminhado? Aonde que está descrito, escrito, relatado isso? Então, se a gente chamar de prontuário, então, ok, então tem que ter um prontuário, um lugar onde tenha essas informações. E ao final de 6 meses, tem que ser possível, dentro de um colegiado, você conseguir extrair desses prontuários essas informações, para que você minimamente, você enquanto conselho, grupo, colegiado, consiga dizer aonde estão as maiores mazelas dentro do município, aonde estão acontecendo os maiores problemas. E é aí que entra, como eu falei, essa importância, você fez essa introdução lá no começo, olha a importância da atuação do Conselho Tutelar, podendo indicar para o executivo, para a prefeitura, olha, gente, tal lugar precisa implantar tal projeto, ou precisa fortalecer, porque olha a demanda que nós estamos tendo aqui, olha o que está acontecendo, olha o que as informações estão evidenciando. Porque as políticas públicas nascem das informações, ou seja, é justificado fazer uma ação a partir da necessidade que é evidenciado. Então, não é só o executivo, é o CMDCA, porque é o Conselho de Políticas Públicas. É o próprio juiz, é o próprio promotor, que muitas vezes desconhece, que para também tomarem suas decisões, mas principalmente o Ministério Público, precisa ser aí alimentado com essas informações. Ó, está acontecendo isso. Eu já vi, Larissa, e achei muito interessante, no Sul, em cidades do Sul, situações do Conselho Tutelar, olha o que eu vou falar, do Conselho Tutelar fazer denúncia no Ministério Público da falta de políticas públicas dentro do município, por causa da não ação ou da inércia do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sérgio, o Conselho Tutelar fazer denúncia no Ministério Público porque quando o Conselho Tutelar vai fazer um encaminhamento e não tem para onde encaminhar, a culpa recai sobre o Conselho Tutelar e não sobre a falta da política. E aí, Sérgio, e quando você fala isso, você está apontando para um artigo tão importante do Estatuto e que ele nem sempre é tão conhecido pelo Conselho Tutelar, que é o artigo 208. Esse artigo 208 ele tem uma potência tão grande, e às vezes os conselhos tutelares desconhecem, porque na maioria das vezes os municípios eles não ofertam o serviço, ou a oferta ela é irregular, e aí a gente tem lá no 208 o rol, né, o rol dos serviços que o município ele tem que dispor, né, tem que existir aquele serviço ali dentro do município, e às vezes não tem, o Conselho Tutelar não tem conhecimento do artigo 208 e não faz aquilo que o 220 diz. Eu não vou falar o que é não, porque eu vou deixar eles bem curiosos, sabe, Sérgio? Para depois dessa aula aqui, eles irem lá no Estatuto, ler o que fala o 208, ler o que fala o 220, e outra, o que diz o 201 com relação à competência do Ministério Público? Perfeito. Aonde que entra o Ministério Público nisso aí? Então, não vou falar também o que fala, não. Então, anotem aí, dever de casa, 201, 208 e 220 do Estatuto, que depois da live vocês dão uma olhadinha aí, vocês vão entender o que o Sérgio está falando aqui, o que ele está pontuando aqui. Perfeito. Bom, então, o Conselho Tutelar tem esse princípio como atribuição gerar essas informações, a partir de tudo que ele faz. Quando eu falo da questão do funil, é porque no desempenho de suas atribuições, lá no parágrafo único, tem uma coisa que não tem nada a ver, que tem a ver com a questão do acolhimento, né? Então, mas ele começa assim: se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento da criança, comunicará ao Ministério Público. Então, no desempenho de suas atribuições, o Conselho Tutelar precisa gerar essas informações. Elas precisam estar em algum lugar. E me espanta, me choca visualizar os municípios
não tem estrutura e não tem informações. Como é que... Certa vez cheguei no município e vi que o município estava muito precário, esses prontuários, e eu perguntei, falei, gente, se eu sou um diretor de escola e eu ligo aqui só para saber, olha, determinada criança passou pelo conselho tutelar, só quero saber isso, só estou perguntando, uma solicitação do diretor de escola. As conselheiras se entreolharam e disseram, olha, mas o senhor tem que saber o nome da criança. Eu falei, não tem que saber o nome da criança, quero saber se ela passou por aqui, como é que vocês vão atrás para saber se ela passou ou não por aqui? E aí uma conselheira disse, não, a gente não tem como saber. E eu disse, olha, então vou mudar. Eu não sou mais o diretor de escola, eu sou o promotor. E eu quero saber se existe ou não uma criança. Bom, uma das conselheiras disse, bom, nós não temos como saber, o que você faria? Eu disse, se eu fosse o promotor, eu entraria com um procedimento contra vocês, porque não é possível que vocês estejam trabalhando, exercendo o papel do conselho tutelar e não estão gerando informações de maneira nenhuma. Tem lugares, já encontrei lugares, Larissa, que as informações eram anotadas em agendas. Agendas. Como assim? Como assim? Enfim, então, esse papel do Conselho Tutelar, o papel do Conselho Tutelar tido como uma atribuição de assessorar o Poder Executivo, ele não é apenas o foco, a observação da participação para planos e programas. Ninguém me chama. Porque muitos municípios falam isso. O executivo não chama a gente. Ok, isso é um problema. Mas antes, você tem informações? O colegiado sentou para entender aonde está a problemática? Então, primeiro, vamos botar em ordem essa casa? Vamos organizar essa casa por dentro? Porque, como você falou, muitos conselheiros querendo aumentar salário. Mas eu quero ganhar mais, exige exclusividade, aqui exige curso superior, eu estou ganhando 3.900 e não sei o quê, e exigindo tudo isso. Beleza, mas vamos organizar internamente primeiro a casa? Vamos organizar o nosso trabalho interno? Vamos primeiro entender o que a gente faz primeiro, para depois a gente começar a querer cobrar lá fora melhorias, melhores condições, mais direitos e tudo mais? E aí o pessoal foi entendendo que, assim, enquanto a gente não se organizasse internamente, eu acho que até tem colegas aí do colegiado, enquanto a gente não entender que primeiro precisamos organizar a nossa casa, né? Colocar a roupa guardadinha lá na gaveta, o sapato na sapateira, né? Organizar o local, o ambiente, a gente começar a falar a mesma língua, a gente se entender enquanto profissionais, enquanto colegiado, a gente estabelecer metas de curto, médio, longo prazo. Qual que é o objetivo do conselho? O objetivo do conselho é entregar um conselho tutelar melhor do que pegou. O objetivo do conselho tutelar é entregar uma rede de proteção muito mais forte, muito mais articulada de quando começou. Então, tem que traçar objetivos e organizar a casa primeiro, para depois começar a querer reivindicar salário, reivindicar direitos e tudo mais. Por que eu tô falando isso, Sérgio? Porque as pessoas querem muito e querem fazer muito pouco. Sabe? Eu quero muito. Mas você tá fazendo o quê para você querer esse muito? Porque tem que ter uma balança, tem que ter uma contrapartida. É igual a questão salarial, né? Eu sempre falo a questão do binômio, necessidade e possibilidade. Existe a necessidade de se ter um salário melhor? Então, vamos dar a possibilidade para isso? Então, assim, é usar disso, né? É usar esses meios para a gente consiga provar para a sociedade a importância do conselho tutelar. Eu sempre uso um exemplo, que eu vim da área do direito, da questão da defensoria pública. Talvez você vá lembrar, mas a defensoria pública, uns 10, 15 anos atrás, ela era muito fraca, era muito ruim. Ninguém queria fazer curso para defensoria pública. As pessoas queriam fazer curso para juiz, promotor, delegado, mas não queriam fazer para defensor público. Por quê? Porque ganhava muito pouco. Um defensor público ganhava 10, 15 anos atrás 4.000, 5.000 reais, enquanto o juiz ganhava 15, o MP também, delegado 8.000, 9.000, defensor, que é uma função extremamente importante, indispensável na sociedade, ganhava 5.000. E aí o que aconteceu, Sérgio? O movimento dos defensores públicos. Começaram o movimento, começaram a fortalecer a categoria, começaram a fortalecer a classe, começaram a aparecer, começaram a mostrar para a sociedade a importância deles, o que eles faziam, a indispensabilidade deles para a sociedade. E aí o que eles chegaram? O salário hoje do defensor público é equiparado ao salário de Ministério Público.
Mas eles mostraram isso, eles provaram para a sociedade a importância deles. Olha, sociedade, eu sou o seu advogado. Para você que não tem condição de pagar um advogado particular, eu serei o seu advogado, você não vai pagar nada. E o Estado tem que te oferecer isso. Então, a sociedade entendeu. O que, que eu falo para os conselheiros tutelares? Gente, é a mesma coisa, nós vamos trilhar o mesmo caminho. É a mesma luta. É mostrar para a sociedade a importância do órgão conselho tutelar. A indispensabilidade dele, a potência dele. O que, que o conselho pode gerar de transformação em uma sociedade. Porque o conselho tutelar, ele é um agente de transformação dentro da sociedade. Um conselho tutelar ativo dentro do município, ele transforma vidas. Vidas. Então, quando a gente passa a ter essa mentalidade, Sérgio, muda aquele conceito banal, né, do conselheiro, de estar ali só para ter um salário, de estar ali só para, né, para ocupar um tempo, de estar ali só porque não tem outra coisa para fazer. E aí muda também a concepção, a mentalidade, né, dos gestores públicos de começar a montar um processo de escolha tal que vá, de fato, selecionar, peneirar os candidatos a conselheiros tutelares. Por quê? Porque o município está interessado em gente competente, gente capacitada, em gente qualificada. Por que isso? É desmerecendo? Não é desmerecendo, porque para você lidar com um juiz, com um promotor, com um delegado, com polícia, com um secretário, com um vereador, com um executivo, você tem que andar ali, ó. Tanto é que o conselho tutelar, ele não está subordinado a órgão nenhum. Agora, a gente tem que ter uma equiparação, né, de conhecimento. Não tem subordinação? Não tem subordinação, mas então vamos tentar, pelo menos tentar chegar um pouco no nível dos magistrados, dos promotores de justiça, dos delegados, né, que estudaram aí 5 anos na faculdade. Para ser juiz promotor, por exemplo, tem que ter no mínimo 3 anos na advocacia, você tem que comprovar que você advogou no mínimo 3 anos, você ainda tem que estudar para um concurso público que é foda, que é muito difícil, né? Então, tem conhecimento. Agora, a gente vê aí, né, nos processos de escolha, aquela mentalidade medíocre. Eu vou colocar ali conselheiro que é meu puxa-saco, conselheiro que vai fazer o que eu quero, vai fazer, toda vez que eu ligar para ele, ele vai fazer um favor para mim, ele vai ser meu parceiro. E aí, o que a gente vê dentro dos conselhos tutelares? O conselho tutelar cada vez mais fazendo o que vocês falaram aí. Vocês falando, parece que tá entrando um ouvido, tá saindo o outro, a gente não vê mudança, não vê transformação. E aí, Sérgio, foi a sacada que eu tive. De que o método utilizado até então para capacitar conselheiros tutelares não estava funcionando mais, porque não adianta você ensinar para eles só o que é atribuição e o que não é atribuição. Só o que tem que cumprir na lei, o que não tem que cumprir na lei. Se eles não começarem a tomar um choque de realidade, porque o ser humano, Sérgio, ele é movido a emoções. A emoções. Então, o profissional, ele tem que começar a entender que ele precisa começar a investir no desenvolvimento pessoal dele. Ele tem que entender do outro. 2 coisas, Sérgio, que não ensinam pra gente, nem na escola e nem na vida. Lidar com pessoas e lidar com dinheiro. Bom, Larissa, eu agradeço imensamente. Acho que essa pode ser a primeira de muitas, tá? Eu acho que realmente é isso. A gente precisa contribuir com o pessoal. Eles precisam assumir, de fato, o papel do Conselho Tutelar. Viu o amigo Edinho aqui, a gente não deu tempo aqui de responder algumas perguntas, mas um abraço aí para a amiga Beth, o amigo Edinho, que eu vi, enfim, outros não consegui. Mas agradeço imensamente. Acho que é isso, pessoal. A gente vai contribuindo, a gente não sabe tudo, mas a gente está buscando dar o melhor da gente para que todos e todas possam não necessariamente passar pelo que nós passamos, mas fazer diferente nos seus municípios. Então, é por isso que a gente se dedica a ter esses momentos, né, que são aí riquíssimos. Então, para mim, foi muito prazeroso, foi muito rico. Agradeço a todos e todas. Gente, Sérgio Calixto Capaciteca, só me procurar lá. Tem Agência Capaciteca, que é um site que tem aí várias fotos, várias pequenas informações, e a gente vai estar contribuindo. Estamos com um grande projeto agora para março, abril,
Enfim, vamos estar junto aí. Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Foi maravilhoso. Tamo junto. Tchau para você. Obrigada, viu? Perfeito.